E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, assunto chato, né? Canseiro. A Rússia invadiu a Ucrânia e muitas coisas são ditas, né, sobre os motivos. Eu gostaria, nesse vídeo, de mostrar para vocês os motivos mais profundos disso. O que está por trás dessa invasão da Rússia à Ucrânia, nos âmbitos mais profundos? Um movimento chamado Movimento Eurasianista. O que era esse movimento eurasianista? Vamos ler aqui nesse livro, bem aqui. Olha só. Esse livro aqui é o apontamento de dois homens profundamente influentes, né? Credo Cássio. Isso é uma Xerox? É, gente, é uma Xerox. Mas eu vou comprar a original, porque vale muito a pena ter, né? Eu já tenho a Xerox, agora eu tenho a original. Bom, esse cara é do movimento eurasianista, é o braço direito, é o cara que monta as ideias para o Putin. E esse rapaz aqui é o meu querido professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, né? Bom, o professor, ele vai dar alguns direcionamentos sobre isso que eu acabei de dizer. Perdi a página aqui, mas vou achar. Achei, pronto, deu certo. Olha só, um projeto de poder, um projeto mundial, ele precisa transpassar gerações. É assim que funciona. Uma pessoa grande significa que a sua obra ultrapassa gerações. Ou uma instituição grande, ela ultrapassa gerações. Então ela tem condição de fazer um movimento, fazer uma estruturação de projetos a longuíssimos prazos. Longuíssimos prazos. Ou longuíssimo prazo. Ô, gente, coisa difícil, hein? Bom, eu vou ler aqui. Para ser um agente histórico, o grupo ou entidade tem de acalentar objetivos permanentes de longo prazo. Permanentes ou de longo prazo. Ser capaz de prosseguir a consecução desses objetivos para além da duração de seus agentes individuais, para além da duração do estado de coisas presentes e para além da duração até mesmo dos estados, nações e impérios envolvidos. Perceba que o negócio precisa ter uma densidade filosófica, histórica, direcional muito grande, porque desfaz estado, desfaz império e aquela instituição continua funcionando, não é isso? Um exemplo disso, se você pegar as leis de Moisés, os 10 mandamentos, eles funcionam em quais sociedades, eles funcionam em que âmbitos? Desde que Deus deu os 10 mandamentos, eles têm funcionado de alguma maneira, sobe império, desce império, entra político, sai político, e vai, isso permanece. Então é disso que está falando aqui. Quais são as entidades que têm força para ter esse tipo de estruturação no seu bojo? Olha só. As grandes religiões, as organizações iniciáticas e esotéricas, as dinastias reais e nobiliárquicas e suas similares, os movimentos e partidos ideológicos revolucionários, os agentes espirituais, Deus, anjos e demônios. Então, o que eu quero deixar claro aqui? O que acontece lá é uma coisa chamada movimento eurasiano, que, em suma, busca levar a religião cristã ortodoxa para o mundo inteiro. Vamos lendo mais aqui. Um exemplo de força histórica que transcende infinitamente as fronteiras e a duração dos estados e impérios é a Igreja Ortodoxa, como eu disse anteriormente, né? No qual o professor Dugin se diz um crente. Foi ela que deu unidade ao conteúdo cultural, unidade e conteúdo cultural ao Império de Kiev. Sobreviveu a ele quando o centro de poder moscovita instaurou um novo império. Sobreviveu à queda desse império e às 6 décadas de terror que se seguiram. E saiu incólume, a ponto de poder inspirar o professor Dugin em um novo projeto imperial russo. Então, esse projeto imperial russo, ele é um substrato da religião. Isso é muito sério. Continuando aqui, deixa eu ler mais coisas para vocês. A força da Igreja Ortodoxa, como agente histórico, penetrou fundo no cérebro do professor Dugin, moldando a sua noção holista do Império Teocrático. Império Teocrático, um império como se fosse uma sociedade cristã, uma sociedade budista, uma sociedade onde Deus fosse o centro a partir de uma pessoa. O Putin, ele se coloca nesse lugar.
Para vocês terem noção do quanto isso é sério. Continuando. Ele não concebe o império senão como uma estrutura emanada da igreja e unida a ela simbolicamente pela pessoa do czar. O Putin, hoje, para a igreja ortodoxa, o presidente e o chefe da igreja é a mesma pessoa. Continuando aqui. Então, o Putin é essa pessoa, tá? Continuando. Numa entrevista dada em 1998 a uma revista polonesa, número 55, ele qualifica de heresia a distinção entre a igreja e o império que moldou a civilização no Ocidente. A Rússia fica no Oriente e tem aversão, tem ódio ao Ocidente, à estrutura do Ocidente. Então, quando você vê o Putin tomando algumas decisões voltadas para o lado que até você concorda, né? Não pode haver manifestação homoafetiva, não homossexual, né? Não pode haver manifestação de determinadas coisas. Você, nossa, que legal e tal. Mas olha, isso é um domínio que ele exerce sobre o seu povo e são coisas que ele não quer se parecer com o Ocidente, não quer se parecer com o lado de cá. Continuando para vocês entenderem isso melhor. Então, a proposta dele é que a civilização, que a igreja e o Estado fossem uma coisa só. Sério, né? Continuando. Mas, sem essa separação, medita nisso, que esse é um ponto importantíssimo do movimento que está acontecendo lá agora. Mas, sem essa separação, a única hipótese que resta é de as fronteiras da expansão religiosa coincidirem milimetricamente com o mapa do império. Entenderam isso aí? Esse é o ponto. Se a igreja é a mesma coisa que o Estado, o chefe da igreja é o chefe de Estado, como que eu faço para essa igreja crescer? Eu tenho que fazer esse chefe de Estado se tornar o chefe de Estado de tudo. E aí entra uma ditadura, aí entra uma loucura. Esse é o movimento eurasianista. Quer buscar entendimento sobre o que está acontecendo lá? Busque esse sentido. Busque essa palavra na internet, busque pessoas que expliquem sobre isso, tá? Esse é o real sentido. E o desenvolver disso virá a partir não de conversinhas geopolíticas, tá? Mas virá a partir da consciência religiosa daquele povo. Continuando, hein? Das duas, uma. Ou ele é o chefe de uma mera religião nacional, sem possibilidade de expandir-se, não é isso? Se ele é o chefe, e a religião só se expande a partir do momento de ele ser o chefe da igreja, e ele não é o chefe na Ucrânia, não é o chefe em torno ali, na China e tal, o que acontece? A igreja está presa, não cresce mais do que o território do país, que ele, com mão de ferro, se impõe. Né? Então, continuando. Vou ler novamente. Das duas, uma. Ou ele é o chefe de uma mera religião nacional, sem possibilidade de expandir-se para além das fronteiras e olhando com mortal inveja a expansão da Igreja Católica, ou então, se quer que sua religião se imponha como crença universal, tem de invadir todos os países e tornar-se imperador do mundo. Tanto o projeto nacional bolchevique quanto a sua versão eurasiana nascem de uma contradição interna da religião imperial russa. Então, a religião ortodoxa, cristã ortodoxa, ela é uma religião imperial. Ela não é uma religião que busca pessoas, ela é uma religião que busca território, um Estado. E aí, galera? Agora você entende. Você não entendia, mas agora você entende. Continuando aqui a nossa leitura. Toda a conversa sobre fronteiras geopolíticas é apenas um arranjo estratégico para tentar, uma vez mais, realizar o sonho impossível desse grande e portentoso agente histórico que, ao escolher ser uma religião imperial, se condenou a ficar preso dentro das fronteiras nacionais ou partir para a guerra mundial. Sacou? Agora você entende. Até agora tudo que eu disse são definições do Olavo de Carvalho, bem fundamentadas e tudo mais. É um livro relativamente grosso, muito legal isso aqui. Tenha isso aqui. Isso aqui você tem que ter na sua casa, tá? Para você conferir, para você avaliar, para você ler, entender minimamente o que está acontecendo no âmbito global, dessa política global, tá? Certo. Até agora tudo que eu disse foram conceituações que o professor Olavo fez com respeito ao Oriente, com respeito a esse movimento russo. Agora eu vou falar a parte do Dugin, para que vocês entendam o que ele está a favor e o que ele está contra, para que você saiba como Putin pensa, porque esse Alexandre Dugin, ele é braço direito do Putin, ou Putin, se você quiser. Vamos lá, né?
Fala do Guin agora. Portanto, ele me odeia e faz com que isso seja sentido. Ele está contrapondo as coisas do que o Olavo diz, tá? Dizendo que o Olavo, na verdade, tem ódio por ele. Estará ele correto em ver em mim e no eurasianismo a representação consciente de tudo isso? Serei eu o Oriente e defensor dos valores orientais? Sim, isso é exato. Portanto, seu ódio está corretamente direcionado, porque tudo o que ele odeia, eu amo, e estou pronto para defender e afirmar. Vamos ver quais pontos ele vai colocar aqui, né? Em minha juventude, fui anticomunista, no sentido guénoniano-evoliano. Aqui é um mundo de coisas, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho dele. Mas, após ter conhecido a civilização moderna do Ocidente, e especialmente após o fim do comunismo, eu mudei de ideia e revisei esse tradicionalismo, descobrindo o outro lado da sociedade socialista, que é uma paródia da verdadeira tradição. Mas ainda assim, é muito melhor que a absoluta ausência de tradição do mundo moderno e pós-moderno. Então, ele diz que o socialismo é muito melhor do que a tradição, do que a estrutura moderna e pós-moderna do Ocidente. Vamos avançando. De maneira que amo o Oriente, em geral, e culpo o Ocidente. Culpa o Ocidente de quê? Vamos ver daqui a pouco. O Ocidente agora está se expandindo pelo planeta e a globalização é ocidentalização e americanização. Portanto, eu convido todo o resto a entrar em campo e lutar contra o globalismo. Globalismo, pessoal, olha que negócio interessante, olha as forças que estão aparecendo aqui. Então você já viu o movimento eurasiano, e esse vai montar um chamado bloco russo-chinês, que estão fixados, ele tem como seus ligadores ali o comunismo, né? Bloco russo-chinês. Você tem agora a globalização. Na globalização você tem o pessoal do Facebook, você tem o Jorge Soros, você tem as grandes famílias, né, Rockefellers e fundações, Open Society Foundation, Fundação Ford, tem um monte de gente aí nesse meio que é o globalismo. Então ele está convidando todos a irem contra o globalismo. Não é o que nós temos aqui? Contra o globalismo. O que tem no globalismo que ele está lutando contra, que ele quer que todos vocês, ou todos nós, possamos ir contra? Vamos ver. Lutar contra o globalismo, lutar contra a modernidade e hipermodernidade. O imperialismo yankee, ou seja, a americanização das coisas, né? Tipo assim, você vai na Rússia hoje, tem uma mulher cantando igual a Madonna. O que é isso? Que história é essa, né? Então, continuando. O liberalismo, a religião do livre mercado e do mundo unipolar. Liberalismo, pessoal, está falando de um livre mercado, e não só de um livre mercado, mas uma liberdade para as pessoas de modo geral, o liberalismo. Então, simplesmente, assim, as pessoas não serão livres para fazerem o que querem. E aí tem muito para onde ir. Existem coisas positivas e coisas negativas nisso aí, tá? Mas, ditadura. Impor uma religião a partir do czar para pegar tudo dali para baixo. Continuando. O livre mercado e o mundo unipolar. Livre mercado é você poder comercializar do jeito que você quer. Não, eles querem o controle da comercialização das coisas. Entendeu? Não é para você comprar o carro que você quer, ter 2, 3 carros, enfim, não é para ser assim. Eles querem um controle, eles querem direcionar as coisas como devem ser a partir do chefe religioso, que é o Putin, e chefe de Estado, que é o Putin, uma religião mundial. Tá? Fica ligado. Continuando. Esses fenômenos são o último ponto do caminho do Ocidente em direção ao abismo. Há uma última estação do mal e a imagem quase transparente do anticristo. A Adidade de Lerev Rav. O Ocidente é o centro do Kali Yuga, seu motor e seu coração. Olha como Putin pensa o que é o Ocidente. O Ocidente é o lado de cá do mundo, tá, gente? Estados Unidos, Brasil, o que não é o Oriente. Depois vejam o que é isso aí. Olha só. Ele é o centro do Kali Yuga. O que é esse Kali Yuga? Isso é uma escrita, acredito, em sânscrito, que vai falar da última geração, do esfacelamento do ser humano, da destruição total da tradição, da destruição total
do nosso apontamento para com Deus, do nosso caminhar para com Deus. Na verdade, o que está acontecendo agora, olha, é até interessante a ideia. Quanto mais você se aproxima de Deus, se estamos todos nos aproximando de Deus, o que acontece? Nós nos tornaríamos mais iguais, não é isso? Se você se aproxima de uma coisa, você se torna mais igual àquela coisa. O que está acontecendo conosco? Nós estamos nos distanciando, está cada dia diferente. Então, por isso ele está dizendo que seu motor e o seu coração é o ocidente do Kali Yuga, da idade de ferro, da idade da destruição, o fim de um ciclo. Né? Então vai ter a destruição agora, está tudo acontecendo de forma destruída. A Igreja Ortodoxa, como religião, e o Putin como chefe de Estado e chefe da religião, ele arrumaria isso, ele pararia com isso, ele geraria uma igualdade. E ele novamente colocaria as pessoas a caminharem para Deus, levando ele ao fim desse ciclo que termina com Kali Yuga. Entenderam, pessoal? Tem muito mais coisa. Eu deixei esses 3 livros aqui para que vocês tenham mais ou menos uma noção do que pode rolar. Esse livrinho aqui é um livro legal para você ler e tal, mas em resumo, a grande questão do Putin, dos 3 blocos, né? Nós temos o bloco russo-chinês, nós temos o bloco globalista, que busca tirar Deus de todo jeito da parada, porque eles entendem que é assim. Entende? Esses 2 aqui, o bloco russo-chinês, a China mais comunista, né? O Putin, uma pessoa mais religiosa, vamos colocar assim. A China tira Deus da parada. Os globalistas querem tirar Deus da parada. E temos também o Islã. O Islã tem Deus na parada. E é através de Deus, por causa de Deus, que eles movimentam e fazem tudo. Tudo que eles fazem. Tudo que eles fazem. Entendeu? Então nós temos esses 3 blocos aí. A invasão da Ucrânia não são questões políticas, geopolíticas, econômicas e tal, mas é uma questão de expansão do império ou de uma religião. Tá? Muito obrigado por assistir. Deixe suas dúvidas aí, deixe um comentário e vamos aprender mais e mais e mais. Eu interrompi, não foi, a nossa conversa sobre a sexualidade, tá? Mas a gente vai voltar a ela, tá? Valeu demais, muito obrigado.